Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra gente continuar o nosso curso de literatura fantástica, trazendo algumas discussões deste livrinho aqui, ó, Antologia do Vampiro Literário, Caninos. Eu sei que eu havia falado pra vocês que a gente falaria essa semana sobre A Dama Pálida, de Alexandre Dumas, mas eu recebi esse livro e ele necessariamente tem que ser o nosso start, o nosso começo, porque ele vai falar exatamente sobre a história do vampiro na literatura. Vamos conferir? Então, esse livro, a Antologia do Vampiro Literário, Caninos, ele vai falar exatamente sobre como foi a trajetória da figura do vampiro na literatura. Então, ele vai ver lá desde a primeira aparição de um traço do que seria vampiro e até chegar ao século XX. Bem, isso eu estou falando do prefácio escrito pelo organizador do livro, o Bruno de Carvalho, porque, na verdade, assim, os textos selecionados são exclusivamente do século XVIII e XIX. Ele traz trechos de obras ou até obras inteiras, mas somente desse recorte, né, do século XVIII e XIX. Agora, o prefácio do Bruno, que é uma pesquisa dele, aí sim vai trazer uma completa explicação pra gente sobre a figura do vampiro na literatura. E é esse o primeiro tópico que nós trataremos aqui. Então, segundo a pesquisa do Bruno, como que foi a aparição do vampiro na literatura? Então, o vampiro, ele surge nas pesquisas, né, em textos literários, em forma escrita, através de crônicas e tratados. O que são essas crônicas? Não são essas crônicas do gênero crônica que nós estudamos hoje. São basicamente textos ou jurídicos, ou de pesquisas médicas, biológicas, ou até de pesquisas teológicas, em que vai ver como é que são esses relatos do vampiro para estudo, se isso é real, se não é real. Então é feito alguns compilados, vamos por assim dizer, né, que é uma junção de textos que vão abordar uma mesma temática para você tentar estudar aquilo. Basicamente, o que a gente está fazendo sobre literatura fantástica era o que eles fizeram com todos os relatos espalhados sobre vampiros. Então, os primeiros textos que falam sobre vampiros, eles não são ficções, eles são relatos de pessoas. E o Bruno vai comentar que essa temática de vampiro, ela é tão fértil na imaginação humana que é até difícil a gente escolher quem é o primeiro que se inaugurou aí na face da Terra. Então, quando a gente fala assim que Carmila foi o primeiro conto de vampiro a erotizar o vampiro, a gente precisa ter o cuidado de dizer, olha, Carmila é o primeiro conto que nós conhecemos que erotizou a imagem do vampiro. Ou eu posso dizer que o John Polidori, quando escreveu The Vampire, ele realmente foi o primeiro a criar uma figura de um vampiro aristocrático que viralizou lá nos 1800 da vida. Mas eu não sei se de repente já não tinha existido um outro anterior a ele que não teve a mesma fama, a mesma proporção. Porque essa temática vampiresca, ela é bastante popular e tem vários e vários escritos sobre isso. E é difícil, inclusive, criar uma seleção de contos vampirescos que valem, né, a pena a gente compartilhar. O Bruno teve uma dificuldade muito grande para fazer esse livro dele. E eu estou tendo aqui para selecionar o que nós vamos falar, o que nós vamos resenhar aqui no canal. Senão eu vou ficar um ano só falando de conto de vampiro.
O Bruno fala pra gente que a primeira documentação que se tem notícias sobre vampiro data de 1047, portanto, lá na Idade Média, falando sobre o Pyr, né, que é um dos nomes possíveis de vampiro, onde não é feita uma descrição exata do que hoje nós entendemos como vampiros. Veja bem, como eu acabei de dizer, são relatos de pessoas que estão contando experiências de criaturas desmortas, de criaturas que são mortas-vivas, ou então aqueles que retornam da morte. É esse o contexto de fala dessas pessoas. E aí, esses relatos específicos, eles vão aí ser denominados como o Pyr, e a primeira vez que se tem notícia desse tipo de informação, ou tão específica do que é um vampiro, é em 1047. E daí a gente já vai para outra característica importante do texto. Não necessariamente tudo que aconteceu até o século XVIII em produção literária de vampiro seja necessariamente de vampiro. Então, quando você fala sobre a aparição do vampiro, das formas mais primórdias dele, né, mais primordiais dele, até chegar ao desenho oficial de um vampiro lá no século XVIII, a gente está falando de traços que hoje são características que nós, já conhecedores dessa figura mitológica do vampiro, associamos ao vampiro, mas naquele contexto eram traços soltos, perdidos, muitas vezes desconexo com as outras características que a gente conhece de vampiro e muitas vezes sem ter essa denominação específica. E daí o Bruno vai nos dizer que o vampiro ele vai começar a criar um pouco dessa amálgama que a gente conhece hoje a partir da publicação de 1490 do Jean... Nunca lembro o sobrenome do cara, vocês sabem que eu sou assim com sobrenome, né? Jean Neplar. Gente, eu não sei falar essas línguas, então desculpa aí minha pronúncia. Mas creio que seja Jean Neplar, que escreveu uma biografia, vamos assim dizer, um compilado de histórias sobre o tal do Vlad Tepes da Romênia, o Vlad, o Empalador, que a gente comentou na crônica, no nosso vídeo sobre o Conde Drácula, que hoje é associado, né, o Vlad Tepes, a figura histórica do Vlad Tepes, é associada à imagem do Drácula, apesar do Bram Stoker não ter feito essa associação em seu livro. Mas é através dessa obra do Jean Neplar que as características do vampiro, desse desmorto, desse ser que é mais morto que vivo, ele vai começar a ganhar todas as características que hoje nós vemos nas figuras vampirescas. Então, esse escritor, essa obra, ela foi importante para inaugurar essa estética do vampiro que a gente conhece atualmente. Agora, um pouquinho antes dessa publicação do Vlad Tepes, nós tivemos em 1486 a publicação de um livro chamado Maleus Maleficarum, que é uma obra como um tratado, né, sobre demonologia. Então, são os estudos dos demônios. Eu nunca li esse livro, né? Eu procurei, mas nem encontrei versões dele traduzidas para a língua portuguesa. Mas é uma pesquisa que foi feita no final da Idade Média para entender assim quais eram as formas que os demônios apareciam. Quando eu li esse título, eu achei que era um texto assim, quase que como para quem assistiu Star Wars, o lado negro da força, algo super proibido, algo que, meu Deus do céu, ninguém poderia ter lido. Mas pelo contrário, era um livro estimulado pela Igreja Católica de se ler, para aqueles poucos letrados da Idade Média, evidentemente.
Mas por que eu falei isso? Porque eu não sei se vocês sabem, historicamente a Igreja Católica, ela instaurou uma censura de livros. Todos os livros que ela considerava que não eram bons para as pessoas e tal, ela fazia uma censura que até tinha um nome, né? Que era o Index da Igreja Católica, enfim. Não sou historiadora, não tenho aqui todos os detalhes históricos relacionados a essa censura. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, assim, eles tinham essa censura de livros e esse Maleus Maleficarum não era parte deles. Então, esse estudo de demonologia era algo incentivado por eles, inclusive, para que as pessoas soubessem identificar o que eram os vampiros. Vamos lembrar que nós estamos aí falando da época da Santa Inquisição, que de santa não tinha absolutamente nada, em que diversas pessoas foram queimadas sobre a acusação de serem hereges da Igreja Católica. Então, se você fosse acusado de bruxa ou se achavam que o que você fizesse estava associado à bruxaria, você era morto, queimado, vivo. Então, era uma coisa bem triste da história. E nesse livro, Maleus Maleficarum, a figura da bruxa e do vampiro são imagens que foram aproximadas. Então é como se fossem dois seres que têm poderes de evocação ao demônio. Então a gente vê aí pela primeira vez na literatura essa aproximação dessas duas figuras, a bruxa e o vampiro. Vale lembrar que a partir do século XVII, o vampiro começa a se expandir na Europa. Lembrando que, assim, esse conto, essas aparições vampirescas eram bastante restritas ao leste europeu. E é a partir da invasão austro-húngara que teve na região da Alemanha, né, que naquela época não era conhecida como Alemanha, que essas tradições vampirescas, essas lendas de vampiros, elas começaram a ser traduzidas para o alemão e aí elas invadiram a Europa. Os estudiosos de vampiro, assim como o Bruno, eles delimitam a data de 1732 como um marco da expansão do vampiro na literatura. Provavelmente, como apontam alguns desses pesquisadores, seja porque nessa fase a ideia de bruxa já estava em decadência. Então, a partir do momento que a Igreja Católica não conseguia mais associar a figura da bruxa, essa imagem da ligação com o demônio, começou a crescer o imaginário da figura do vampiro como substituto a essa acusação, vamos por assim dizer. E aí a gente vai entrar num outro assunto extremamente polêmico, que não é o foco aqui do nosso vídeo, nem do que a gente está pesquisando no canal, mas eu não poderia deixar de fazer um adendo, caso você seja um curioso, assim, caia de paraquedas no que eu estou falando, que é o que é bruxa. Gente, bruxaria nunca foi o que a Igreja Católica descreveu na Idade Média. Até hoje existe um preconceito muito grande do que é ser bruxa e do que é ser bruxaria. E aí eu trouxe para vocês um pequeno adendo de um filme que eu assisti dos anos 90, O Último Portal, The 19 Gates, do Roman Polanski, que tem o Johnny Depp como protagonista. Vejam um trechinho desse vídeo só para vocês verem uma passagem que ele cita as pesquisas do filósofo Jean Bodin já na Idade Média, criando essa imagem de bruxa que nós sustentamos até hoje no nosso imaginário preconceituoso. E mais cedo, em 1580, em Ed, La Démonomanie dissociée, do francês Jean Bodin. E Bodin, talvez, tenha sido o primeiro a tentar estabelecer um sistema, se é que o termo sistema pode ser aplicado à Idade Média, para classificar as percepções contemporâneas do mal. Em Bodin encontramos uma das primeiras definições da palavra bruxa. Abre aspas. Bruxa é uma pessoa que, embora ciente das leis de Deus, se empenha em agir por meio de um pacto com o demônio. Para assisti-las em seu trabalho, muitas bruxas mantêm familiares, o que significa dizer criaturas como gatos ou sapos, nos quais acreditava-se que os espíritos sobrenaturais ou demônios residiam.
Aqueles de vocês, senhoras e senhores, que desejem pesquisar mais profundamente sobre o controverso assunto bruxaria... Gente, bruxa não tem nada a ver com isso. Nem na Idade Média, nem hoje, nem nunca teve. A bruxaria é sim uma crença, é sim quase como uma religião, né? Hoje é visto como uma religião, mas não é nada disso. Aliás, não tem nenhuma ligação nem com o demônio, porque a bruxaria em si nem acredita no demônio. O demônio é uma figura da fé cristã, então foi criada a partir da fé cristã, né, no Ocidente. Então, como é que eu posso imaginar que existiam pessoas que acreditam num ser que foi criado pela religião do outro? Não existe isso. É a mesma coisa que eu dizer que evangélicos rezam para elementais. Eles não sabem nem o que é. Então é a mesma conexão, entendeu? Assim, é você tirar uma figura de um imaginário, colocá-la em outro e ainda acusar aquelas pessoas por adorar algo que eu, na minha religião e na minha cultura, não acredito, não respeito e não entendo, vamos por assim dizer. Então, o que foi feito de absurdos em nome da fé, tá para se escrever, viu? Se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre essas religiões de bruxas, desde a antiguidade até a atualidade, eu não tô dizendo para você mudar de religião, porque eu conheci e não mudei de religião por isso. Mas eu deixo aqui a indicação bibliográfica de 2 obras que, para mim, foram essenciais para eu compreender esse universo do que é a bruxaria e desmistificar todas essas lendas, esses preconceitos que o senso comum vem passando pra gente desde a Idade Média e que nos faz imaginar, assim, que bruxa tem pacto com o demônio, coisa do tipo. O primeiro livro que eu indico para vocês é o Grimório para Aprendiz de Feiticeiro, do Oberon. Esse livro é bem grossinho, então você tem que estar realmente afim de estudar sobre bruxaria. Mas é um livro muito legal, porque ele tem uma linguagem cotidiana, popular, que qualquer pessoa consegue acompanhar a leitura. Não precisa saber basicamente nada sobre bruxaria para encarar esse livro, porque ele vai ser bem didático, vai começar do zero com vocês. E eu vou ler um trecho dele aqui para vocês verem comigo como que é a leitura e o que fala, para a gente trazer para a discussão da nossa análise de hoje. Os cientistas de hoje poderiam ter sido considerados feiticeiros séculos atrás. Em essência, os melhores feiticeiros foram aqueles que tiveram mentes aguçadas e conseguiram liberar seus pensamentos das lutas diárias e ponderar sobre as questões mais importantes da vida. Essa habilidade era estimada no velho mundo de vilarejos e outras comunidades pequenas, pois se reconhecia que ela tornava a comunidade capacitada para sobreviver a várias calamidades e doenças. Bem, como vocês viram, esse texto não tem absolutamente nada de demais e ele vai contar pra gente, né, em toda essa parte introdutória dele, o que hoje a gente já sabe, que na verdade o que foi considerado bruxa lá na Idade Média eram pessoas que tinham uma relação muito próxima com a natureza, que ainda continham aí com conhecimentos da antiga cultura celta, entre outras culturas da antiguidade clássica, e pessoas que poderiam nem ter nada a ver com isso, dessas culturas antigas, mas que pesquisavam, ou seja, que eram os nossos primeiros cientistas. Isso prova a quantidade de cientistas que foram mortos, acusados pela Inquisição da Igreja Católica de serem hereges, de serem praticantes de magia negra, porque eles simplesmente eram cientistas. Então, assim, o que era considerado bruxaria na Idade Média ou no início da Era Moderna não era nada mais, nada menos do que o primórdio da nossa ciência, né? Baseada nas pesquisas biológicas, na alquimia, enfim, ciência.
E aí ele vai trazer esse comentário assim, dizendo que a ciência considera, né, ou a sociedade, ela acaba considerando como algo místico tudo aquilo que ela não compreende. E a partir do momento que a ciência comprova, aquilo deixa de ser místico para ser científico. Então que a bruxaria até hoje, ela ainda agloba, né? Ela engloba essa parte da cultura que ainda não foi comprovada cientificamente, mas que pesquisas ligadas a uma espiritualidade acabam percebendo a existência. Quando eu fiz aquele vídeo da Carmila, eu citei da animação da Netflix Castlevania, que ele vai falar exatamente sobre isso, né? Afinal de contas, a esposa do Conde Drácula lá do Castlevania, ela foi morta, e daí que surgiu todo o conflito, que é o enredo da história, justamente porque ela queria estudar medicina, e o Conde Drácula tinha no imaginário dessa animação todo esse conhecimento de medicina que ela precisava para ser uma excelente médica, e quando ela aprendeu e ela voltou para a comunidade para ajudar as pessoas, ela foi acusada de bruxaria. E a grande evidência que eles tiveram para acusá-la de bruxaria era a vidraçaria que ela usava, que é aqueles produtos, aqueles vidros típicos de laboratório de química, que eles disseram que não tinha nada mais demoníaco do que aquilo. Gente, a ignorância é uma coisa de louco, cara. Mas esse desenho, ele mostra exatamente o pensamento desse povo que se fecha numa visão estreita da religiosidade, porque, gente, cara, Jesus nunca falou nada disso na vida. Então, assim, não é nem que tá seguindo a sua religião, é uma pessoa que faz uma interpretação torta daquilo que ela acredita como religião, e ela sai pregando aquilo e condenando os outros baseados nisso. Isso é algo frequente na história da humanidade. Então, quando a gente faz esse voto pelo científico, para que as pessoas entendam o seu lugar de fala, entendam a sua história, entendam o que é ciência e conheçam a sua religião pela sua própria voz, leia os textos da sua religião por si mesmo, sem o intermédio de outra pessoa te auxiliando nessa leitura, e para isso você vai ter que aprender língua portuguesa e saber interpretar textos muito bem, ter conhecimento histórico para saber contextualizar a fala aí de quem quer que seja que você esteja estudando religiosamente, mas tire suas próprias conclusões. Não se deixe levar por o que algum clérigo pode dizer e que, porventura, pode ser uma deturpação absurda do próprio texto religioso que você acredita. Então é necessário que, como fiel de uma religião, a gente tenha esse senso crítico de conhecer o próprio ponto de vista do fundador da sua religião e saber se o que está sendo pregado na sua religião condiz ou não, para que nunca mais aconteça o que aconteceu na Igreja Católica na época da Idade Média. Um adendo aqui, o Papa João Paulo II, ele pediu desculpas, né? Fez um perdão coletivo por todas essas atrocidades. Enfim, a Igreja Católica vem durante algum tempo já tentando deixar de lado todo esse passado negro, tá? Não julguemos a Igreja Católica da atualidade. Eu adoro o Papa Francisco, eu amo esse Papa. Então, eu assim, não julgue a Igreja Católica da atualidade pela Igreja Católica medieval. São igrejas diferentes, mas fica aí a dica, porque qualquer religião, não só a Igreja Católica, foi capaz de cometer esse tipo de insanidade em nome da sua própria fé. Hoje em dia, a bruxaria é conhecida por essa religião, que é a religião Wicca. Então, se você é um adepto da bruxaria e quer transformar isso na sua própria religião, você tem que estudar materiais como esse, do Scott Cunningham, que é o livro Guia do Praticante Solitário de Magia. Porque quem é bruxo pode ou não pertencer a um tipo de clã, uma coisa assim, que é um grupo. Gente, eu não sou bruxa no sentido de Wicca, tá?
tá? Então, se você estudar esse livro, você vai ver que existe 2 tipos de bruxa. Existe a bruxa, que é aquela pessoa que, sim, se considera bruxa porque tem um contato com a natureza, porque tem uma noção do que são todos esses ensinamentos que eu mostrei pra vocês que eu já estudei. Então, sim, se eu for bruxa nesse sentido, eu sou bruxa. Adoro a natureza, adoro, assim, sentir todo, sabe, ir na praia, sentir água do mar, ir na cachoeira. Isso é ser bruxo, gente. Quanto demônio. Mas, enfim, se você também gosta disso, você pode se considerar um bruxo. Agora, quando você se considera um bruxo, você não necessariamente pertence à religião Wicca. A religião Wicca é uma religião, como qualquer outra religião, que tem uma série de preceitos, rituais que você precisa fazer para se considerar dessa religião. Isso eu não faço, porque eu não tenho afinidade com isso, não tenho minha própria religião. Mas se você considera isso bacana, esse livrinho do Scott Cunningham dá uma boa noção de como ter essa prática da Wicca. Enfim, gente, tem uma série aí de canais, tem até um grupo, um aplicativo específico de redes sociais só para os praticantes de magia. Se você gosta dessa temática, pesquisa lá. E aí eu vou ler também para vocês um trechinho aqui desse livro do Scott Cunningham, só para vocês verem o que ele fala nesse livrinho que tem a ver com a nossa discussão aqui do vampiro. Então, a magia é a projeção das energias naturais que produzem efeitos necessários. Então, magia nada mais seria do que aquele poder, aquela energia, vamos assim dizer, interna das pessoas e tal. Brinque com 2 ímãs. Veja as forças invisíveis que resistem uma à outra e ao mesmo tempo se atraem de uma maneira que aparenta ser sobrenatural. A magia é parecida. Apesar de parecer completamente sem sentido e sem uma base de fato, ela funciona segundo as próprias regras e lógicas, simplesmente porque não é totalmente compreendida. Não significa que ela não exista. A magia é eficaz em causar manifestações para que mudanças necessárias possam ocorrer. Isso não é autoilusão. A magia corretamente executada funciona e nenhuma explicação mais lógica muda esse fato. O que eu quis trazer aqui para vocês é o quanto que a bruxa, na verdade, não tinha absolutamente nada a ver com o que a Igreja Católica falava sobre o que era a bruxa, que era esse ser que invocava demônio, que era esse ser maléfico. Portanto, uma vez que a gente começou a perder esse místico da bruxa, não estou dizendo que isso foi resolvido, porque até a atualidade ainda existe esse preconceito, ainda existe esse imagético da bruxa maligna, né? Demoníaca. Mas a partir do momento que esse conceito da bruxa foi se perdendo, até porque nós estamos falando aí no século XVIII do iluminismo, portanto a ciência ela estava muito em voga e tudo aquilo que era associado às bruxas já tinha sido esclarecido como ciência. Portanto, uma vez que eu desmistifico o que é essa bruxaria, eu preciso criar no imaginário popular uma outra coisa que vá substituir aquele imagético demoníaco. E quem assume esse papel é o vampiro.